A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 3. O título do capítulo é Salomão se casa com a filha de Faraó e a petição de Salomão. Então aqui nós temos um modelo de oração neste capítulo. Salomão vai chamar a atenção do nosso Deus, Deus vai se agradar da oração do Salomão e vai atender o desejo do coração do rei Salomão, amém? Então vale muito a pena a gente estudar este modelo de oração. E também nós vamos ver os acertos e os erros do começo do reinado do rei Salomão. Amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Então as primeiras atitudes do rei Salomão foi fazer diplomacia, aliança com os povos vizinhos para ter paz. Terminar de edificar as muralhas da cidade para trazer proteção e segurança para o seu povo, né? E também estava preocupado em realizar o desejo do seu pai de fazer uma casa para o nosso Deus, né? Então ele tinha esses três projetos: paz, segurança e adoração a Deus. Então se você tiver esses princípios no seu coração, é sinal de sabedoria, tá bom? Só que aqui ele fez aliança com povos pagãos, que Deus proibiu, né? Então se você for fazer alianças, que é bom você fazer alianças, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Fazer amizades, ter um bom relacionamento com todos ao seu redor. Para que você, quanto mais alianças você fizer, quanto mais amizades você tiver, mais forte você vai ficar, mais feliz você vai ser. Amém? Isso é fato, tá bom? Só que façam alianças, tenham amizade, faça contratos, assine acordos empresariais, de negócios, com pessoas que temem a Deus, tá bom? Não vão fazer aliança com pessoas que não temem a Deus, porque ou você vai ser traído ou eles vão te corromper, amém? É o que vai acontecer com o rei Salomão. Na sua velhice, ele vai se corromper com as suas mulheres pagãs, que vão influenciar ele a adorar os seus deuses. E ele vai entrar na idolatria, e Deus vai repreender ele, ele vai se arrepender, e no final da sua vida, ele pede perdão a Deus e Deus perdoa ele, amém? Só que vai ficar essa manchinha na história do rei Salomão, né? Um reinado tão bom, de tanta paz, tanta riqueza, tanta segurança, tanta sabedoria, mas ficou essa mancha na história dele, porque no começo do seu reinado ele cometeu um pecado contra a lei de Deus. Então vamos ficar atentos à lei de Deus para a gente não cometer esses erros, porque se você não pagar no comecinho, após você pecar, às vezes não vem a consequência. Lembra do Adão e da Eva? Deus falou para eles: se vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrereis. A Eva comeu, ela não morreu naquele momento, ela viveu muitos anos, depois morreu, né? Então o pecado, ele tem consequência. Você pode não estar pagando agora, mas uma hora a conta chega, né? Então não brinca com o pecado, tá? Então fica essa lição para nós. E proteção. Ele estava cercando a cidade de Jerusalém com muralhas. Então o líder é uma pessoa que teme a Deus, ela tem que estar sempre procurando a proteção divina, estar no esconderijo do Altíssimo, em oração, em jejum, tá bom? E para você se mostrar forte, e para poder liderar a sua casa, liderar a sua empresa, liderar a sua igreja, amém? Você tem que estar forte, então você tem que buscar a paz e buscar força, segurança, e nossa segurança está em Deus, tá? Não adianta você confiar na força do seu braço, nós temos que confiar no nosso Deus, tá? A gente tem que buscar aliança sim, amizade sim, mas que a nossa confiança, a nossa segurança esteja em Deus, né? Aquele que tem a casa sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, não vai derrubar a sua casa, amém? Então aqui ele tinha o desejo de construir a casa para o nosso Senhor, né? Porque o rei Davi tinha esse desejo e ele quis concluir esse projeto. Então, se a gente também tivesse desejo de agradar o nosso Deus, de fazer algo para o reino de Deus, né? Porque fazer uma casa para o Senhor não é construir uma igreja, é trabalhar pelo reino de Deus, né? Nós somos a igreja de Cristo, tá bom? É importante você frequentar uma igreja, sim, é importante. Mas nós somos o reino de Deus. Então o que você está fazendo pelo reino de Deus, né? O seu desejo, no seu coração você pensa em Deus. Aqui o Salomão tinha esse desejo de fazer uma casa para o Senhor. O que tem no seu coração? Você só pensa em você mesmo? Só pede coisas para você? Ou você tem desejo de trabalhar para o reino de Deus? Aqui o Salomão tinha esse desejo, tá bom? E nosso Deus vai se agradar desse desejo dele aqui. Verso 2. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então aqui eu estava estudando para fazer esse vídeo
Aí tem as pessoas que dizem que o Salomão pecou aqui, porque ele vai fazer sacrifícios nos altos, né? E na palavra de Deus diz que é proibido, né? Só que aqui a própria Bíblia está justificando o porquê que eles faziam isso, né? Aqui, ó. Porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então por isso que o Salomão estava com esse desejo de construir uma casa para o Senhor. Porque ele estava vendo que todas essas pessoas estavam sacrificando em vários lugares diferentes, né? E sendo que Deus pediu para fazer isso no tabernáculo. Só que o tabernáculo já não estava comportando, porque a nação de Israel cresceu muito, não estava comportando fazer todos esses sacrifícios. Então por isso que as pessoas iam para os altos, para os montes, fazer esses sacrifícios, né? E por isso que o Salomão e o Davi tiveram esse desejo de construir uma casa para o Senhor, um lugar grande que pudesse comportar todos esses sacrifícios, né, para a nação de Israel. Então, Salomão está tentando resolver esse problema aqui, tá bom? Aqui, ó, vou até ler aqui um pedacinho do estudo bíblico que eu li para poder fazer esse vídeo. Ó. O serviço do sacrifício em Gibeão não era pecaminoso, visto que Gibeão se tornou o novo local para o serviço do tabernáculo durante o reinado de Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 39 ao 40, mostra que Davi deixou Zadok como sacerdote encarregado do serviço do tabernáculo em Gibeão. Então Salomão, a gente vai ver aqui que ele vai fazer um grande sacrifício lá em Gibeão. Ou seja, ele vai fazer um sacrifício com os sacerdotes lá no tabernáculo, tá bom? Na região do tabernáculo, tá? Mesmo que vai ser feito num altar feito fora do tabernáculo, mas lá em Gibeão era o local feito onde estavam os sacerdotes que faziam sacrifícios. Amém? Verso 3. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificara e queimara incenso. Então esse verso 3 aqui, ó, deixa outra coisa clara para nós. O Salomão andava nos passos de Davi, ele não andava nos passos do Senhor, da lei de Moisés, da lei de Deus. Ele fazia o que o pai dele fazia, né? O pai dele era mulherengo, ele também vai casar com várias mulheres, né? O pai dele tinha um amor incondicional por Deus, né? Ele amava Deus todo o seu coração, era um homem segundo o coração de Deus. E o Salomão vai dar esse amor também, né? Ele não vai seguir todas as regras, todos os mandamentos, ele não tinha um amor pela palavra em si, mas ele amava Deus, tá certo? Então tem pessoas que amam a Deus, mas não seguem as escrituras. Ela tem aqueles atos de fé, né? Só que o ideal é você amar a Deus, ter esses atos de fé e também seguir as escrituras, tá? Porque em João está escrito que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos, tá bom? Então vamos ter esse equilíbrio, tá? Tem gente que tem a fé lá em cima, só que a obediência não tá tão bem assim, né? O Salomão era assim, ele tinha a fé igual Davi, incrível, mas obediência não era tão assim, né? Como a gente viu na história do Davi, várias vezes ele pecou, né? No Salomão também não vai ser diferente, né? Ele tem a fé excelente, mas não anda de acordo com as escrituras corretamente, tá bom? Mas ninguém é perfeito, né? Por isso que Jesus Cristo precisou vir aqui para se sacrificar na cruz para nos salvar, né? Porque todos nós temos alguma falha moral, espiritual, cada um tem a sua fraqueza, né? Aqui a do Salomão e do Davi era as mulheres, né? Eles tinham essa fraqueza aqui. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto, grande, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem, o modelo de oração do Salomão, primeira coisa, amar Deus, né? Ter fé. Então o Salomão ele tinha muita fé em Deus. Está escrito aqui que ele amava o Senhor, ele tinha muita fé. Segundo passo, você tem que fazer um ato de fé. Aqui o Salomão ele fez o maior holocausto que já existiu. Ele fez 1000 holocaustos, né? Foi a maior oferta feita a Deus. Então o que você tem feito pelo reino de Deus? O que você está fazendo para chamar a atenção do teu Deus? Você está orando? Está jejuando? Você está indo na igreja? Né? Você está ajudando o pobre? Está fazendo o que Jesus Cristo ensinou? O que você está fazendo pelo reino de Deus? Salomão quis chamar a atenção do nosso Deus. Deus, ó, eu te amo, eu creio em ti. E eu vou mostrar para você, o Senhor me deu bênçãos materiais, eu vou fazer uma oferta reconhecendo que é o Senhor que me dá esses bens materiais, né? Então, ajuda na tua igreja no dízimo, se na tua igreja tem dízimo. Eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Lá não tem dízimo, né? A gente não tem obrigatoriedade de dar dinheiro, né? É a oferta alçada por amor. Igual a do Salomão. Salomão fez uma oferta alçada aqui, né? Isso aqui Deus não pediu para ele. Ele não está cumprindo um mandamento aqui. Ele fez de coração. Ele queria falar, olha, o Senhor me deu a coroa me tornou rei. Isso aqui é um ato de agradecimento a ti, Pai Santo. Eu estou te reconhecendo como meu Senhor. E estou te reconhecendo que é o Senhor que me deu essa coroa.
Então, o que você tem feito para... você está mostrando o reconhecimento que Deus tem te ajudado, né? Então, seja financeiramente, ou seja espiritualmente em oração e agradecimento, mostre que você está grato pelo que Deus fez por você. Amém? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e diz-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Então, após ele ter fé, amar o Senhor e fazer os holocaustos, Deus apareceu para ele. Então, a gente tem que buscar o Senhor para a gente encontrar, né? Quem não busca, não acha, né? Quem não bate na porta, a porta não se abre. Então, vamos buscar o nosso Deus em oração, né? E vamos buscar chamar a atenção do nosso Deus de alguma forma, tá? Aqui é João capítulo 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, como a gente leu aqui, ó, tudo quanto pedirdes, qualquer coisa, se você pedir em nome de Jesus Cristo, e se tiver de acordo com a palavra de Deus, Deus é poderoso para conceder, para o nome de Deus ser glorificado através do Filho. Amém? Todo mundo entendeu? Então, essa honra que o Salomão teve de Deus falar para ele o que você quer que eu te faça, peça o que você quiser, também nós podemos também, tá? Jesus Cristo deixou garantido, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, vos será dado para o nome de Deus ser glorificado, amém? Então é para a glória de Deus, tudo que você pedir para a glória de Deus, se for de acordo com a palavra de Deus, Deus vai conceder e vai te ajudar, amém? Então vamos ter sabedoria no que você vai pedir, né? Não adianta você pedir coisas que desagradam a Deus que ele não vai realizar, porque o nome de Deus não vai ser glorificado, né? Se você pedir coisas pecaminosas, né? Então peçam coisas que vão edificar a sua vida, a vida das pessoas e o reino de Deus, amém? Aqui vamos começar a ver o pedido de Salomão. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, porque nem sei como sair, nem como entrar. Santo é Deus. Olha só a humildade do Salomão aqui, né? Então ele está reconhecendo que Deus ajudou o pai dele, o Davi, no seu reinado, e também está ajudando ele no seu reinado, que foi Deus que deu a coroa para o Salomão. Amém? Ele está reconhecendo que ele não tem experiência, ele não tem sabedoria suficiente para governar aquele povo. E ele aqui vai pedir sabedoria para governar. E isso vai agradar o nosso Deus. Então peçam sabedoria para governar as suas finanças, para governar a sua espiritualidade, para governar a sua família. Santo é Deus. Então peça sabedoria para Deus, para saber lidar com as situações do dia a dia. E Deus vai te conceder, porque isso é bom aos olhos do Senhor. Né? Ele quer que você haja com sabedoria na família, no serviço, nos estudos, onde você for, tá certo? Ele quer que você seja um representante dele. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer que o Espírito Santo de Deus esteja em você e você haja com sabedoria. E que a luz de Cristo resplandeça na sua vida e as pessoas reconheçam a glória de Deus em você. Amém? Isso vai acontecer com Salomão. Pessoas do mundo inteiro foram até o rei Salomão para ver a sua sabedoria, né? Porque tinha a luz de Deus dentro dele. Santo é Deus. Então que a luz de Cristo brilhe em você e atraia muitas pessoas para você evangelizar, amém? Para vocês compartilhar essa luz, a luz da salvação que é Jesus Cristo, amém? Aqui nessa época aqui, o Salomão tinha provavelmente 18 a 20 anos, mas aqui eles comparam um menino, porque ele não tinha experiência. É por isso que ele está aqui sendo humilde para o Senhor, pedindo sabedoria para governar, né? E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem números pela sua multidão. Então aqui o Salomão ele reconhece o tamanho da responsabilidade que ele tem, né? Santo Deus. Então você reconhece o tamanho da responsabilidade que você carrega, Santo Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é representante de Cristo na terra. Você é embaixador de Cristo na terra. Você aceitou Jesus? Você está sendo preparado para se tornar rei e sacerdote. Você sabe o tamanho da responsabilidade que tem sobre você? Então vamos buscar sabedoria de Deus para poder cumprir esse nosso propósito, amém? Salomão fez isso. Verso 9. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Santo Deus. Aí tem pessoas que falam, mas não pode julgar, por que, que o Salomão está pedindo sabedoria para julgar? Jesus nunca proibiu a gente de julgar as pessoas, tá certo? Ele só não quer que a gente seja hipócrita. Se você for julgar uma pessoa, primeiro tira a trave do teu olho, para depois ver o cisco do teu irmão. Santo Deus. Se você não quer ser julgado, se você não quer que as pessoas olhem seus defeitos, não olhe para os defeitos dos outros, amém? Mas quando você tira a trave do teu olho, você tem o direito e o dever de corrigir o teu irmão pela palavra de Deus, né? Tem vários mandamentos da palavra de Deus que nos ensinam a gente julgar, a tomar as decisões. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo. A gente é referência. A gente tem esse dever de mostrar o que é pecado, do que é o certo e do que é o errado. É isso que o Salomão está pedindo aqui. Ele quer discernimento. Então, tenham luz dentro de vocês, tenham discernimento para poder julgar com sabedoria, com amor, tá? Porque se você julgar as pessoas por orgulho, pra se sentindo melhor, superior que aos outros, aí você já está indo contra o que Jesus ensinou. Mas se você julgar com sabedoria e com amor, como o próprio Jesus Cristo fez aqui na terra, ele veio trazer graça, ele repreendia com amor, ele falava, pela palavra dele, já fazia as pessoas sentirem que estavam no pecado e se arrependerem. É assim que Deus quer que a gente julgue, tá bom? Pregando a palavra de Deus, tá certo? Não é fechando porta de igreja, você não pode entrar aqui, você não pode ouvir a palavra de Deus. Não, a gente tem que pegar a palavra de Deus para todos, tá certo? Com amor. Não importa se a pessoa está no pecado. É para essas mesmas que nós temos que pregar, porque elas estão no pecado e precisam alcançar a misericórdia de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Vamos julgar com amor e com misericórdia, amém? Mas a gente pode julgar sim, igual o Salomão está pedindo aqui, sabedoria para julgar. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Viu? O nosso Deus se agradou. Ele pediu sabedoria para discernir o que é o bem e o mal e para julgar o povo. Então, que a gente tenha essa sabedoria para poder julgar os seus filhos, para mostrar para eles, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Você pode punir eles se eles estiverem fazendo coisas erradas. Você pode elogiar e edificar eles quando eles estão fazendo coisas certas, tá bom? É assim, no dia a dia, todo dia a gente tem que tomar uma decisão, tem que julgar, tem que discernir o que é certo, o que é errado. Amém? E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Aí, antes de Salomão, não houve ninguém tão sábio quanto ele, nem depois, né? Lembra, só que aqui está falando de humanos, tá? Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, é lógico que Jesus Cristo era mais sábio que Salomão, porque ele é Deus, né? Agora, entre os homens, seres humanos comuns, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, tá bom? Não teve outro, igual. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então não houve nenhum rei mais rico nos dias do Salomão igual ele, né? Até tem livros e filmes que contam as minas do rei Salomão, né? Sobre a riqueza do rei Salomão, que ele foi o rei mais próspero que existiu naquela época, tá bom? E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então aqui ficou a advertência para o Salomão. Olha, se você... eu gostei do seu pedido. Se você continuar nos meus caminhos, seguindo os meus mandamentos, eu vou ser contigo. Mas se você se apartar deles, aí eu não vou mais te abençoar, né? Então fica esse alerta para nós. Recebeu a bênção, você pediu, Deus te deu, continua servindo ao Senhor, tá bom? Porque no momento que você abandona Deus, aí Deus não pode operar mais na tua vida, tá bom? Porque Deus, ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você escolhe andar junto com o Senhor, ele vai estar contigo. Mas se você o rejeita, ele não vai poder também fazer nada na tua vida. Aí você fica à mercê do inimigo, né? E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então, após ouvir a palavra de Deus, ele creu, e já foi fazer sacrifícios, né? Ele recebeu a palavra em sonho. Então, quando você vai na tua igreja e ouve uma palavra que você sentiu no teu coração que é para você,
essa promessa já tá garantida, tá bom? É só agradecer. Reconhece que aquilo já é seu. Então já começa a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela promessa que o Senhor me fez. Santo Deus, que Deus já prometeu, ele vai cumprir, né? Então vieram duas mulheres, prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Olha só, isso aqui vai começar ele pediu o dom de sabedoria, e aqui ele vai começar a exercer a sabedoria dele, né? E isso aqui fica muito, muito claro. Aqui é uma lição entre Jesus Cristo e a igreja. A gente não pode rejeitar ninguém, né? Jesus Cristo, ele não rejeitou ninguém. Ele falava com prostitutas, ele falava com publicanos, ele andava com todas as pessoas, não rejeitava ninguém. E ele limpava eles pelo poder da sua palavra, trazia eles ao arrependimento, amém? Então que as igrejas sigam esse caminho. Não rejeite ninguém, não negue batismo para ninguém. Se houver arrependimento, as portas da igreja têm que estar sempre abertas, tá bom? Para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Que a gente não possa restringir isso para um grupo seleto de pessoas, porque Jesus Cristo não fez isso. O rei Salomão também, a primeira causa que ele vai atender vai ser de duas prostitutas. Santo Deus, representando o que Cristo veio fazer aqui na terra, né? O rei dos reis, ele ouvia as causas de todos. E ele continua ouvindo lá no céu a causa de todos. Se você está no pecado, se você está na prostituição, pode falar ao teu rei, porque ele está com as portas do seu palácio abertas para você. Ele quer ouvir tua petição. Se for justa, ele vai te dar. Amém? Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. Então aqui outra lição importante. Você pode estar no pecado, você pode achar que não tem mais salvação para você, mas se você reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e você falar com ele, meu Senhor Jesus, o rei, ele vai te ouvir, tá bom? Aqui ela já chegou falando com o rei dessa maneira, né? Ah, meu senhor, né? Então reconheça o rei como teu senhor, tá bom? E ele vai te ouvir, tá? Não importa o pecado que você esteja. Jesus Cristo veio para isso, para te limpar, tá bom? E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. Aqui está falando nesse verso 8, ao terceiro dia. Sempre quando tem ao terceiro dia, é uma referência à ressurreição de Cristo. Aqui, neste dia, nessa situação, uma das crianças vai morrer. Santo Deus. E uma prostituta vai acusar, vai pegar o filho da outra e dizer que é dela, né? E essa mãe, que ficou com o seu filho trocado, ficou com o filho morto, ela estava querendo justiça e foi pedir a Salomão que ela recuperasse o seu filho verdadeiro, né? Que a mulher que morava junto com ela tinha pego seu filho e dado morto para ela. Então isso aqui é uma referência à ressurreição, porque ela que estava com o filho morto, ela vai receber seu filho vivo de volta. Amém? Santo é Jesus Cristo. Verso 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Olha só, esse verso 19 é muito importante. Vocês que têm filhos novos, pequenos, por favor, coloque em berço. Não coloca para dormir junto com vocês não, tá? Ó, desde a época da Bíblia já existiam mortes por asfixia, pela mãe ou pelo pai deitar e asfixiar a criança, né? Santo Deus. Aqui é um exemplo verídico que aconteceu na época aqui do rei Salomão, né? Aqui eu vou pegar um dado, eu peguei do site da UOL, tá? Não, a maioria de mortes súbitas em bebês é por causa de camas compartilhadas. Quando você compartilha a cama com a sua criança recém-nascida, né? Aumenta em 10 vezes o risco de sufocamento. Olha só o perigo que é. Então, coloca no berço, tá bom? É uma segurança a mais pro seu filho, né? Os meus dois primeiros filhos, a gente sempre colocou no berço, né? Mas o terceiro, a gente colocava ele na nossa cama. Então, é perigoso. Deus guardou, protegeu, agora ele já está com 4 anos. Santo a Deus, mas aumenta em 10 vezes o risco de sufocamento, tá? Então, vocês que são pais, vamos tomar cuidado, vamos colocar suas crianças nos berços, tá? Porque morre mesmo, tá? Aconteceu até na Bíblia, tá bom? Verso 20. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo-a tua serva, e a deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio, né? Então a mulher que teve seu filho morto foi lá à meia-noite e trocou os filhos, né?
E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que está morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Santo Deus. Então, aqui, esses dois versos aqui, o 20 e o 21, é uma referência à volta de Jesus. Desperta tu que dorme, né? Jesus ensinou nas parábolas dele, né? Que a gente tem que estar orando e vigiando para que o ladrão não venha de noite e roube aquilo que é nosso, né? Aqui, essa mulher estava com sono pesado e a outra aproveitou disso e trocou as crianças, né? E colocou o filho morto com ela. Da mesma forma, tem muita gente dormindo espiritualmente. E quando Jesus Cristo voltar, Jesus falou que vai vir como um ladrão à noite. Aí você pega de surpresa. E quando acordar de manhã, vai ter aquela horrível surpresa, né? De ter ficado para trás. Santo Deus, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então aqui é uma referência ao arrebatamento, tá bom? Verso 22. Perdão, verso 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Santo Deus, olha só como Salomão já percebeu. Ele sabia que uma das duas estavam mentindo, porque eram duas mulheres e cada uma contava a sua versão da história, mas ficou óbvio que uma das duas estava mentindo. Então, para saber qual delas estava falando a verdade, como ele fez um teste trazendo a espada, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele testa nossos corações pela espada da palavra. A palavra é uma espada de dois gumes, né? Santo Deus. Então, todos nós somos testados pela palavra de Deus. Todos nós somos julgados pela palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é a espada de Deus. É o próprio Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. E nós somos julgados pela palavra todos os dias. E assim, Deus prova nossos corações e sabe aquele que está falando a verdade e aquele que está falando a mentira. Aquele que anda pela Santa Escritura, pelo caminho estreito, que leva à salvação, este mostra que está falando a verdade. Mas aqueles que se desviam do caminho estreito, que se desviam da espada da palavra, estes estão mentindo. E no dia do juízo, na volta de Jesus Cristo, cada um vai pagar de acordo com suas obras. Pelos seus maus caminhos, vai pagar pelas suas obras más. E quem seguiu a palavra de Deus será arrebatado e vai subir ao reino de Deus. Amém? Verso 25. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mates. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o o antes. Santo Deus. Então, aqui no verso 26, vai mostrar a diferença entre o joio e o trigo. Santo Deus. A separação entre ovelhas e bodes. O que diferencia? Como que a gente descobre se a pessoa ela é digna da salvação, se ela está andando pelos preceitos do Senhor e se ela está falando a verdade? O amor, tá bom? Aqui, nesse ato de dividir a criança no meio, a mãe que amava o seu filho, a mãe verdadeira, ela preferia ver o seu filho vivo com a outra do que ele morto com ela, né? Santo Deus. Então, nisso ele descobriu quem estava falando a verdade. Todos nós estamos vivendo num mundo polarizado, entre direita e esquerda, né? E a cada dia mais está evidente aqueles que têm o amor no coração e aqueles que estão com ódio no coração, né? Esses tempos agora morreu um homem assassinado, né? Com um tiro no pescoço. Eu não vou nem falar o nome dele aqui, eu não sei se o vídeo vai ser derrubado ou não, mas vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ele era um homem conservador, cristão, pai de família, né? Foi assassinado covardemente, né? Por pessoas que têm ódio no coração. Então ficou evidente. Tem pessoas que comemoraram a morte deste homem, santo Deus, mostrando aquilo que tem no coração delas. Então está cada dia mais evidente aqueles que têm Deus no coração e aqueles que não têm. Vocês estão entendendo? Quando os anjos vierem recolher o trigo, vai saber facilmente aqueles que têm a marca de Deus selada na testa. E aqueles que não têm vão ser deixados para trás, né? Infelizmente, o mundo está dividido. Mas está evidente quem que é de Deus, quem que é ovelha e quem que é bode, né? Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei dera, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça.
Que haja a sabedoria de Deus para nós, a Igreja de Cristo, fazer justiça na terra. Santo Deus. A gente faz justiça por violência, matando, prendendo? Não. A gente faz justiça pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem julga, a palavra de Deus é quem limpa, a palavra de Deus é quem dá orientação, que limpa as nossas almas, nossas vestes, para a gente se apresentar de uma forma santa e pura ao nosso Pai Celestial, porque nós somos comprados por sangue precioso de Jesus Cristo. Amém? Deem valor a esse sangue precioso derramado na cruz e vamos procurar viver uma vida de santidade pela palavra de Deus. E toda vez que, pela fraqueza da nossa carne, como o apóstolo Paulo falou, a gente vier a pecar, o apóstolo João também falou que quando pequeis, peçam perdão ao nosso Senhor em nome de Jesus Cristo e vós sereis limpos, né? Santa Deus. Então, guardem esses conselhos no coração, sejam sábios e vamos rumo à Sião Celestial e nos encontraremos lá em um breve dia diante de Deus e de Jesus Cristo e todos nós vamos nos regozijar juntos lá no céu cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo que vive e reina para todos sempre. Amém.